Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo com saúde e em paz? Bem, vamos trabalhar o nosso último conteúdo do eixo número, que é a expressão numérica, tá? Muitos alunos têm um certo problema com essa parte da matemática, mas ela é muito boa de fazer. Ela só precisa que você tenha obedeça uma certa regra, tá certo? Que a gente vai já já chamar a atenção. Então vamos lá. O que é uma expressão numérica? Expressão numérica nada mais é do que um conjunto de operação que envolve todas as outras operações que você já estudou, tá? A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. No nosso caso, a nossa expressão numérica só vai envolver essas quatro operações e os sinais de associação. Nós vamos já já ver. Então, o que você precisa para se dar bem nesse assunto? Só obedecer uma certa ordem, né, de resolução das operações. Você tem que aprender uma regrazinha de como resolver. Só isso. E aí é claro que você deve saber adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Isso aí, tá? A gente já estudou nos capítulos anteriores e é claro que você precisa conhecer a tabuada, tá certo? As expressões numéricas que nós vamos ver agora, tá? Elas não vão ter os chamados sinais de associação. O que são os sinais de associação? São os parênteses, isso aqui, ó, os parênteses, os colchetes e as chaves, tá? Não vão ter esses sinais. Então, quando não ter esses sinais, qual é as duas primeiras regras que vocês vão aprender? Essa bem aqui. A primeira regra, resolve primeiro as multiplicações e as divisões, tá? Ou vice-versa, ou a divisão ou a multiplicação. Aqui vier primeiro, tá? E depois resolve a adição, tá? E a subtração, ou vice-versa, ou a subtração e a adição. Aqui vier primeiro, tá certo? Então, você só vai ter que obedecer essa regra, se não tiver os sinais de associação. Os parênteses, os colchetes e as chaves, tá certo? Então, olha só o exemplo A aqui. O exemplo A aqui eu tenho uma expressão numérica. Tá? Observe, eu tenho 7 mais 5 vezes 3. Percebam que eu tenho uma adição e eu tenho uma multiplicação. Tá? Então, como é que eu resolvo ela? Basta eu seguir a regra. O que a regra está dizendo aqui? Que eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, tá? E a divisão. Como eu não tenho divisão, só tenho multiplicação, então eu vou resolver primeiro a multiplicação, né? 5 vezes 3, tá? Tá até de azul aí, que vai dar 15. Olha só, você precisa conhecer a tabuada, senão aí aqui você já fica. Quando você resolveu a multiplicação, o resultado deu aqui, ó. Você repetiu 7, aí ficou 7 mais 5, mais 15, desculpa. 7 mais 15, 22. Pronto, super simples, não é? Vamos ver o outro exemplo. O outro exemplo aqui eu já não tenho, a multiplicação, mas eu tenho a divisão. Vejam, eu tenho 100 menos 50 dividido por 5, tá? Regra 1. Eu tenho que resolver primeiro a multiplicação e a divisão. Então, como aqui eu tenho uma subtração e uma divisão. 50 dividido por 5 dá 10, tá? 100 menos 10, 90. Então, é super fácil, tranquilo, não tem problema. Pode vir uma expressão numérica também maior, pode vir uma expressão numérica que envolva as quatro operações de uma vez, né? Por exemplo, vou colocar aqui uma outra aqui para a gente encerrar isso aqui e ficar bem claro. Eu posso ter uma aqui que seja, por exemplo, 10 mais, vamos lá chutar, 4 vezes, vou botar uma multiplicação aqui, vezes 5, tá? Menos, vou botar uma subtração também, para a gente completar ali com as quatro operações de uma vez só. Menos, vamos lá, botar aqui 25 dividido por, vamos lá, um valor exato aqui, 5. Pronto. Então, eu tenho essa expressão numérica aqui. Então, como é que eu resolvo? A regra lá, vou obedecer. Eu vou resolver a multiplicação ou a divisão. Aqui vier primeiro, tá certo? Se vier primeiro a multiplicação, resolve a multiplicação.
Se vier primeiro a divisão, resolve a divisão. E o restante você mantém, tá? Eu vou colocar aqui uma igualdade, tá certo? Que é assim que a gente faz, então tem que ser bem organizado. Então, fica 10, você mantém a adição, ó, cheguei na multiplicação. 4 vezes 5, você pode resolver logo. Vou botar aqui uma cor diferente. Então, resolvi logo 4 vezes 5. 4 vezes 5 é o quanto? 4 vezes 5 é 20. Então, 20, menos quem? Menos a divisão, ou o resultado da divisão, que é quem? 25 dividido por 5, tá? A gente tomou cuidado de botar uma que dê um resultado exato. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. Olha só, percebam, eu já resolvi as duas da primeira regra, a multiplicação e a divisão. Restou quem? Restou agora uma adição e uma subtração. Tá? Aí você pode resolver 10 mais 5, tá? Que vai dar 30, e repetir o 5, tá certo? E fazer novamente aqui, ó. Tá? Você está começando agora. Tá? Mas lá em cima você já poderia encerrar a sua expressão numérica. Então a expressão numérica é super fácil, super tranquilo, não tem nenhum problema. Tá certo? Vamos continuar. A outra propriedade da expressão numérica é quando eu tenho agora os sinais de associação envolvidos. Tá? Agora nós vamos colocar o parêntese, o colchete e a chave. Então, quando eu tenho esses sinais envolvidos na minha expressão numérica, eu tenho também uma regra, você vai seguir ela. Primeiro você resolve os parênteses, depois os colchetes e, por último, a chave. Quer dizer, os números que estão dentro, tá? Os números que estão dentro do parênteses, os números que estão dentro do colchete e os números que estão dentro da chave, tá? E vai eliminando, tá? Seguindo a mesma ordem, tá? Resolve primeiro a multiplicação ou a divisão, e depois a adição ou a subtração. Vamos ver o exemplo como é que fica. Tá? Aqui aquelas regras de sinais que agora você vai precisar usar. A gente já viu lá no começo do nosso assunto, tá bom? Então revisa aí, eu coloquei para vocês darem uma olhada. E aí vamos lá. Aqui eu tenho uma expressão numérica que só tem parênteses. No livro de vocês só tem parênteses, não tem colchete e não tem chave. Tá? Não tem problema. Eu coloquei aqui, é bom que vocês saibam logo. Então eu tenho aqui, né, no meu exemplo 1, tá? No 2. Então eu tenho aqui, eu tenho 6, dentro do parênteses, sinal de associação. 6 mais 2, aí fechou o parêntese, vezes 3 mais 5. Então o que você vai fazer? Você vai primeiro resolver a operação que tem dentro do sinal de associação, do parêntese, tá? E repete o restante, tá? Então eu somei 6 mais 2, que dá 8. Quando você faz isso, você pode eliminar o parênteses. Pronto, você eliminou o parênteses. O resultado está aqui, ó, 8. Aí você repetiu o restante. Tá? Você repetiu 3 mais 5. E agora eu tenho 8 vezes 3 mais 5. Olha só a multiplicação. Lembra da regra? Primeiro multiplicação ou divisão. Então, como não tem divisão, você resolve a multiplicação. 8 vezes 3, 24. Tá? Somou com 5. E aí você somou 24 mais 5, que dá 29. E terminou sua expressão numérica. Tá certo? Vamos lá para o exemplo 2. Agora um exemplo bem completo. Não se preocupe que esse exemplo 2 não está nas questões da atividade de vocês, tá bom? Mas é bom a gente saber. Quando vocês estiverem fazendo uma expressão completa, tá? Aí vocês já sabem. Aqui só faltou a radiciação e a potenciação. Tá? Vamos então. 50 menos, ó, abriu aqui uma chave, 40 menos 3 vezes, olha, abriu um colchete, 5 menos, abriu um parêntese, menos 10, aliás, vezes 10, menos 7, fechou o parêntese, fechou o colchete, fechou a chave. Então, aqui eu tenho todos os sinais de associação. Então, se eu tenho todos, então o que eu faço? Primeiro eu vou resolver os parênteses, tá? Volta lá em cima, caso você tenha dúvida. Resolveu, quem está dentro do parêntese? Está dentro do parêntese é 10, é uma subtração, é 10 menos 7. Aí você repete tudo até chegar nela, tá? Repete 50 menos 40, 40 menos 3 vezes, tá? Olha só, esse 5 aqui é o resultado, esse 5 aqui, esse menos 3 aqui é o resultado
de 10 menos 7, dá 3. Tá? Mas ó, percebam que eu tenho um sinal negativo antes do parêntese. Então, o que você fez? O resultado aqui de 10 menos 7 é 3 positivo. Mas aqui você fez o jogo de sinal. Tá? Você multiplicou um sinal de fora com um sinal de dentro. Aí tem uma regrazinha também, tá certo? Quando você tem um sinal negativo antes de um sinal de associação, do parênteses, do colchete ou da chave, o sinal do número de dentro ele vira oposto. O número de dentro ficou oposto. Então, aqui na sua operação, você ia ter um resultado positivo, 10 menos 7. Tá? Ia dar mais 3. Mas como tem fora um sinal negativo, então fica o oposto de mais 3. Quem é o oposto de mais 3? Menos 3. Tá certo? Aí você eliminou os seus primeiros sinais de associação, parênteses. Aí ficou só a chave e o colchete. Tá certo? Vamos eliminar agora o colchete. Então ficou agora 50 menos 40, você repetiu. Aí o que você fez? Menos 3 e agora vai ficar 5 menos 3. 5 menos 3 vai dar 2. Olha só, entre o sinal de multiplicação e a chave não tem positivo. Aqui eu tenho um sinal positivo, aliás, de multiplicação, multiplicando o 2 positivo, tá? Então fica 2 mesmo. Vamos lá de novo. Aí você eliminou a chave, o colchete. Vamos lá mais uma vez. 5 menos. Quem está dentro do sinal de associação? Tem 40 e eu tenho uma multiplicação. Então, pela regra, primeira multiplicação. Vamos lá. Menos 3 vezes 2, 6. Olha aqui o 6. Agora você vai fazer a operação de dentro da chave e eliminar a chave. A operação de dentro da chave é uma subtração. 40 menos 6 dá 34, tá? E repetiu 50 e ficou então 34 como resultado de 40 menos 6. Tá? E agora acabou todos os sinais de associação, você vai à subtração 50 menos 34, 16. Tá certo? Você pode ver várias vezes, aqui tem o procedimento, primeiro, segundo, terceiro, leia com calma, que todo mundo vai entender, tá certo? Mas só lembrando que esse exemplo 2 aqui, ele não está sendo ainda cobrado de vocês, tá certo? Vamos ver aqui mais outros exemplos na prática, aqui para a gente ficar bem craque nesse assunto. Vamos lá. Vamos lá, só relembrando a nossa regra. Vamos resolver o exemplo A, B e C. Então, aqui nossa regra. Qual é a primeira regra? Primeira regra, você resolve, tá? Resolve a multiplicação, tá certo? Ou a divisão, tá? Aqui vem a primeira, tá bom? Vamos lá. E qual é a segunda regra? A segunda regra, você resolve a adição, tá? Resolve a adição ou a multiplicação, ou a subtração. Aqui vier primeiro, tá certo? E por último, os sinais de associação, tá certo? Sinais de associação, se vier. Se não vier, então as duas primeiras, tá certo? Se tiver sinais de associação, primeiro resolve as operações que estão dentro dos sinais de associação, tá certo? Tá? Eu coloquei como terceiro aqui, tá? Pela nossa ordem aqui, tá certo? Mas se vier o sinal de associação, primeiro resolve ele, tá certo? As operações que tem dentro do sinal de associação. Vamos lá o exemplo A. O exemplo A eu tenho aqui 20 vezes 3 menos 35 dividido por 7 mais 10. Olha só, eu tenho aqui uma multiplicação, eu tenho uma subtração, eu tenho uma divisão e eu tenho uma adição. Eu tenho todas as operações. Vamos então ver como é que a gente resolve. Tá? Dá um espaçozinho aqui. Primeiro, quem eu resolvo? Eu resolvo a multiplicação, tá certo? Vou colocar aqui em negrito. E a divisão. Quem eu primeiro resolvo é esses dois camaradas aqui. Vamos lá. 20 vezes 3. 20 vezes 3 é quanto? Tá? 60. Tá? Repito mais uma vez. Tem que saber tabuada. Se não souber, aí complica. 35
dividido por 7. 35 dividido por 7 é quanto? 5, tá? Mais 10, repetiu. Agora eu tenho uma subtração, tá? E uma adição. Aí você resolve, pode resolver as duas todos juntos ou pode resolver devagar na ordem. Pode resolver 60 dividido por menos 5 dá 55, mais 10, tá? E aí eu tenho quanto? Eu tenho como resultado 65, tá certo? Então, o resultado da minha expressão numérica. Vamos lá para a B. Mais um exemplo. Esse exemplozinho aqui, eu acho que ele tem no livro de vocês, para vocês verem como é que fica quando tem sinal de associação. Então, deixa eu ver aqui se está correto isso aqui. Aqui tem um 7. Pronto. Aqui fica, então, 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Tá? O livro de vocês traz bastante exemplo também. Então, fica. Primeiro resolve quem? Resolve a multiplicação. Só tem multiplicação aqui. Então, é essa aqui. Então, 6 vezes 7 dá 42. Mais 5. Tá? De novo, 80 menos 42. Então, dá quanto? 38. 38 mais 5, tá? E encerrando, vai dar quanto? 43. Então, é o resultado da nossa expressão numérica. E agora, a mesma expressão numérica quando ela vier em parênteses, tá? Só para você não ter dúvida. O que você faz? Primeiro resolve quem está dentro do parênteses, tá certo? Então, e aí o que você faz com o outro? Você conserva, você mantém. Então, ficou 80 menos quem está dentro do parênteses. Está dentro do parênteses, multiplicação e adição. Então, quem resolve primeiro? Multiplicação, tá? Olha só em negrito aí, ó. 6 vezes 7. 6 vezes 7 é quanto? Acabamos de ver que é 42 mais 5, tá? Vamos repetir aqui, mais uma vez, tá? Até eliminar o sinal de associação, parênteses. E mantém o 80 menos 42 mais 5 é 47. Percebam que 47 ia ser positivo, mas tem um sinal de negação antes do parênteses. O que acontece com o número de dentro? Ele fica oposto. Qual é o oposto de 47? Menos 47, tá certo? Então, tem que tomar cuidado só com esse sinalzinho aí, tá certo? Aí eu tenho 80 menos 47. 80 menos 47 é 33. Percebam que teve diferença nos dois resultados. Aqui no resultado que não tinha sinais de associação, deu 43. Aqui, com o sinal de associação, tá? Ele indicando que primeiro você tinha que fazer quem está no sinal de associação, deu 33. Portanto, é diferente. Então, quando vier sinal de associação, tomem cuidado. Primeiro resolve as operações que estão no seu interior, elimina, e aí é que você vai fazer a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração nessa ordem, tá certo? Então, era isso, tá? Agora façam as atividades que está no livro de vocês, aquelas que vocês conseguirem, e essas que eu estou marcando aí no material. No materialzinho de vocês também, eu estou colocando aí uma lista de exercícios para vocês treinar, tá bom? Então, tudo de bom e até mais.